Boa tarde a todos. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo esta casa, a espiritualidade amiga que nos acolhe, que está sempre ao nosso redor, nos envolvendo, nos intuindo. Pedimos sempre a proteção de Deus, de Jesus, dos nossos mentores, que possamos a cada dia seguirmos melhores do que somos. Que os mentores ajudem nossa amiga Andréia, que ela seja intuída, que ela seja luz hoje na sua palestra. Que ela possa estar totalmente envolvida pela espiritualidade e protegida sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa quarta-feira ensolarada, né? Calorosa também. Então hoje nós vamos continuar nosso estudo, né, do nosso livro Mereça Ser Feliz. E hoje é o capítulo 31. Severos, porém sem culpa. Os severos se refere a nós, né? A nossa reflexão, a nossa vigilância do dia a dia. Esse capítulo é pequeno, então eu vou a gente consegue ler ele todinho, tá? Então começa assim. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. José, Espírito Protetor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. Severidade conosco significa vigilância mental ativa, crescente e permanente para não permitirmos hiatos nos esforços educativos das nossas inclinações. Esse cuidado com a personalidade é essencial ao progresso moral e espiritual, porque é exatamente nos instantes de relaxamento interior que costumam brotar o derrotismo, a obsessão e as más ideias. É quando se percebe com mais clareza as insatisfações que vinham sendo esquecidas e superadas no trabalho do bem, mas que, sob uma análise descuidada, podem tomar proporções onerosas ao projeto de elevação nos quais nos encontramos incursos, levando a decisões precipitadas e imprevisíveis. Limite tênue existe entre a severidade como regime de disciplina e o sentimento de cobrança, que conduz-nos a querer fazer o que ainda não damos conta, uma imposição para a qual não temos preparo, sendo injusto conosco. Então, o capítulo se refere a quê? O que precisamos fazer? Uma autoanálise, uma reflexão de nós mesmos.
como estamos enfrentando nossos problemas, né? E a gente fazer essa análise severa, com essa severidade, é nada mais, nada menos a gente observar onde a gente erra, onde a gente falha, para a gente nos melhorar. Ninguém é perfeito, nós não estamos perfeitos, né? Se fôssemos perfeitos, a gente nem estaria aqui vivendo na Terra, vivendo essa vida, né? Se fôssemos perfeitos, e não somos. Nós estamos aqui para aprendermos. E a gente fazer essa reflexão, o que a gente precisa fazer? Dá uma olhada no que a gente está fazendo, errando, olhar para trás um pouco nessa nossa caminhada e pensar um pouco o que a gente aprendeu durante a nossa, até nesse caminho nosso, né? Alguns com mais idade, outros menos, né? Eu acredito até que a idade traga mais sabedoria, porque a gente já passou muitas coisas, né? A gente já teve muitas experiências, a gente errou muito já, né? E a gente sempre, as pessoas de bem, elas sempre tendem a melhorar, a olhar esse erro e não fazê-lo mais. É isso que fala esse capítulo, né? Errar, todo mundo vai errar, mas você vai consertar, você não vai fazer mais, né? Quando você já tem um estudo, já tem essa ampla visão do que você precisa fazer aqui, né? O bem ao próximo. Esse indulgente, que é uma palavra para mim difícil, né? O indulgente no dicionário nada mais é do que a capacidade de perdoar, ser bondoso e tolerante. Então é isso que precisamos ser com o nosso próximo, bondoso, tolerante. Não vamos olhar os erros deles, né? Vamos tentar melhorar também, sermos aquela pessoa mais amorosa com eles. É isso que fala essa primeira parte. Mas essa autoanálise que a gente precisa fazer é sem culpa. Não podemos nos sentir culpados, porque a culpa sempre nos leva à ansiedade, à depressão, ao derrotismo, como ele mesmo explica aqui. Então, não podemos sentir culpa, a gente precisa melhorar, né? Não fazermos mais o que a gente errou. Continuando. Em tudo deve vigorar o equilíbrio. A recomendação de José, o espírito protetor, não deve ser entendida como uma atitude de inflexibilidade e castigo a nós mesmos. Ser severo ou compassiva tolerância às nossas fragilidades é o que sugere o bom senso e a caridade. Autoaceitação sem conivência, né? Então ele já fala aqui também da culpa, né? A gente não sentir culpa, não ficar remoendo, né, o que a gente errou, as nossas falhas, vai ficar remoendo, e isso só vai deixar a gente mais para baixo ainda, né? Então, no entanto, o sentimento de culpa, com suas lamentáveis consequências, tem comparecido em boa parte dos aprendizes da doutrina espírita, em razão de reminiscências da condenação eterna, fundamento da formação religiosa tradicional. Surge na forma de sutil desconfiança na possibilidade verdadeira de crescimento e melhoria individual, gerando uma atmosfera de descrença nos ideais e no seu próprio esforço. Quanto mais passa o tempo, mais a criatura estabelece cobranças no seu aperfeiçoamento moral e, não atingindo os patamares desejados, cai no desânimo e na deserção. Aqui ele só confirma, né, que a culpa é para a culpa não fazer parte da nossa, né, do nosso interior, da nossa alma, né? Por conta dessa sábia instrução contida na codificação, muitos corações idealistas, portadores de valores forjados no sacrifício da renovação interior, habituaram a julgar-se hipócritas e desleais perante seus deslizes, penetrando as faixas emocionais
da autopunição em descaridosos episódios de desamor a si próprios. Nesse quadro, esquecem-se do quanto já edificaram de bom na intimidade e optaram por fixar-se em crenças negativas, supervalorizando suas imperfeições, negando o auto-perdão. Ou seja, quando muitas pessoas quando fazem essa reflexão interior, né, essa autoanálise, muitas delas acham que se elas, que a gente tende a fazer o orar e vigiar, muitas delas acham que você melhorar, você não fazer mais aquele erro, né, não seria você, não seria a pessoa mais. E não é. Você pode corrigir seus erros e tentar fazer, tentar no seu máximo esforço não cometer mais aquele erro, mesmo que vá contra o que você sente. Você tem que melhorar, você pode melhorar, né? Às vezes, quem nunca sai no trânsito, fala alguma besteira para o outro carro, você quer pegar uma pessoa pelo pescoço, né? Meu Deus, isso faz parte de nós, humanos, né? Então, mas a gente precisa pegar esse sentimento que a gente quer fazer com o próximo, né? Essa raiva que às vezes, dependendo do dia, domina o nosso ser, e parar, refletir, pensar em Jesus, né? Nos seus ensinamentos, no que ele ensinou para nós, né? E tentar sempre melhorar. No que eu estou fazendo com ele? Por que eu fiz isso com ele? Porque tentar entender o porquê te levou a cometer esse erro, essa falha, né? Então não é fácil, mas a gente consegue, né? Isso eu já falei, né? Com a idade sempre melhora. Existem muitas crianças que estão vindo aí, nossa, elas já são inteligentes, já sabem tanta coisa, né? Parece que já nascem sabendo mexer até no celular, no computador, né? Então, assim, acredito que se a gente der o exemplo para elas também, né? Para os nossos jovens, para as nossas crianças, e ter a nossa experiência como modelo para eles, eu acredito que eles consigam sim, né, que a gente consiga melhorar esses nossos jovens, porque o mundo não está fácil, está bem complicado, né? Mas a gente tem aqui, a gente está estudando para nos melhorar, né, fazendo essa reflexão, tomando também a nossa fé. Muito importante é a nossa fé em Jesus, a nossa fé que a gente vai conseguir, né? Que a gente consegue amar ao nosso próximo. Não é fácil, mas a gente fazendo esse orar e vigiar, a gente consegue sempre ser melhor do que a gente está agora. Grande diferença existe entre ser imperfeito e estar imperfeito. Não fomos criados para sofrimento e o mal. O fato de cometer faltas não intencionais faz parte do demorado processo de transformação da personalidade. Os que verdadeiramente nos comprometemos com a melhoria interior, precisamos nos dar conta de que há vacilantes intenções de ser um homem novo, necessitam do otimismo para se concretizar. Não somos infelizes, estamos temporariamente infelizes. Não somos deprimidos, estamos passageiramente deprimidos. Somos luz e somos deuses. E quando eu li esse parágrafo, eu refleti muito nesse ser imperfeito e estar imperfeito. Então nós estamos imperfeitos, né? Nós somos espíritos que a gente pode ser perfeito, mas aqui, agora, nós estamos imperfeitos.
Então depende muito do nosso, o que a gente faz com essa chance tão boa, né? Cheia de luz que Deus nos deu, que é a vida. Essa vida, essa encarnação que podemos nos melhorar sempre, né? Conosco mesmo e com o nosso próximo. Trágico equívoco, acreditar na perfeição instantânea depois de milhares de anos no cultivo intencional de ervas daninhas no solo do coração. Conhecimento não basta. Quando Jesus afirma o valoroso ensino, conhecereis a verdade e ela vos libertará, certamente não se referia à verdade que permanece na órbita do cérebro, porque se assim fosse, todos os espíritas detentores de largos fachos de luz da verdade estariam libertos das lutas contra a inferioridade que ainda nos aprisiona nas celas da vaidade e do orgulho. O mestre evidentemente referia-se à verdade que atinge a distintas regiões do coração, a verdade sobre nós mesmos, a nossa realidade. Ou seja, você pode ser uma pessoa com sucesso tremendo, material, com uma inteligência enorme, mas não quer dizer nada se você não utiliza ela direito para o bem, né? Não quer dizer nada. Às vezes muitas pessoas, existem muitos espíritas que leem, estudam e elas acabam nem praticando no seu dia a dia. Não adianta nada, né? Então não adianta ter esse sucesso material sem o nosso sucesso espiritual, que é o mais importante, é o que a gente veio aqui praticar e melhorar, né? E aqui é o parágrafo óbvio, né? Mister efetuar o serviço delicado nas leiras do sentimento, aprendendo a arar as tendências, hábitos e desejos em direção aos roteiros do bem. Mergulhar na vida profunda do inconsciente, o desconhecido reino do automatismo e pesquisar as raízes afetivas de nossas vivências. Tanta gente que vive sempre assim esse automatismo que ele fala aqui, né? Não faz nada para melhorar, acorda para trabalhar, chega em casa, não faz nada também com a família, né? Não conversa, não melhora o seu relacionamento com o seu marido ou esposa, filhos, né? Então, para melhorar também, para levar esse amor, e acaba, dorme, come, né? Não faz nada para ser uma pessoa melhor. Culpar-nos pelo mal que ainda não conseguimos vencer em nada nos melhora. Certamente, em alguns casos de personalidade rebelde, ela funciona como uma defesa a fim de não desistirmos de lutar, impulsionando a criatura ao recomeço para não agir novamente da mesma forma. Afora isso, é um instrumento pouco eficiente para promover a correção. Esse parágrafozinho tão pequenininho, né, fala tanta coisa. O que ele fala aqui? Você sentir culpa só vai te fazer, você vai ficar só remoendo, não vai te fazer bem em nada. Mas existe o equilíbrio. Essa culpa, quando a gente comete um erro, faz algo errado, né? E a gente sente aquela culpa, poxa vida, por que eu fui fazer isso? Essa culpa momentânea, às vezes é um freio para você. É um freio para você acordar de que tem algo errado que você anda fazendo. Então, você não pode ficar remoendo, não pode deixar essa culpa te dominar, mas ela serve como um freio para esses erros, essas falhas, é para você pensar no que você pode melhorar. Então, esse parágrafo fala isso, né, dessa culpa momentânea. Eu acredito que seja o nosso freio, né, por muitas vezes. Então, eu sempre falo na minha casa, para o meu marido, para o meu filho,
que a gente, se a gente olhar para trás, né, desde quando eu me casei, desde quando eu tive o nosso filho, né, eu sempre penso no passado, nesse caminho que a gente faz. O que a gente errou, o que a gente não errou, porque assim, todo começo de casamento vai errar, a gente vai errar. Lógico que o homem erra mais, né? A gente está ali para equilibrar. As mulheres daqui estão em maioria. Não, mas assim, quando a gente começa quando começa o casamento, a gente comete tantos erros, né? Tantas besteiras, acontecem tantas brigas desnecessárias, mas assim, olhando para trás, mesmo com esses erros, essas brigas, se você pegar essas brigas, esses erros e tentar melhorar, olha, por que a gente brigou, né, daquele dia, o que a gente cometeu de errado, o que você ou, né, seu parceiro cometeu de errado, né, e sentar, conversar, não ter uma DR, né, como fala, não, conversar. Olha, eu não gostei disso, né, a outra pessoa também. Então, assim, pega toda essa conversa e vamos melhorar, não vamos cometer mais esses erros, né? Não que não vá, os erros se modificam, não que a gente não vai errar mais, mas pelo menos aquele que a gente cometeu, a gente não faz mais, né? Mesmo assim, com os filhos, né? Hoje, o meu filho está com 20 anos, lógico, ele tem o pensamento dos jovens de hoje, né? Mas a gente tem, como pais, a obrigação de falar, olha filho, você fez isso, mas não está certo. Ou você me argumenta por que você fez isso, né? Porque deve ter um motivo. Então, assim, se você tiver essa conversa, o seu passado, não que a gente tenha que ver no passado, mas o seu passado pode te trazer benefícios quando você faz essa reflexão, né? No que você pode melhorar, principalmente na família, que é a nossa base, né? Com seus filhos, com o seu parceiro, com a sua parceira, e a gente sempre tendendo a nos melhorar. E assim com os amigos, né? Os vizinhos também, sempre olhando o nosso próximo com muito amor, que é o que Jesus nos ensinou sempre, né? Que a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. Não adianta só ficar na cabeça, não adianta a gente só ler os livros, né? E deixar eles ali na gaveta sem, né? Porque as regras de Deus a gente tem aqui no nosso coração. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não existe esse, então não sei. E você também não pode falar, olha, o erro foi dele, entendeu? Colocar a culpa no outro. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Então, se o outro está te colocando, te fazendo a cabeça, né? Você tem que escolher se você vai seguir aquela pessoa, aquele conselho que é errado ou não. Então, nós precisamos fazer essa reflexão, né? Porque muita gente culpa o outro, e não é. As escolhas são nossas. Aí, para finalizar, melhora real só obteremos com autoestima, valorizando severamente a parte boa que possuímos, fixando as crenças no homem novo que já desejamos ser, guardando o olhar mental na meta gloriosa de ser hoje melhor que ontem, sem distrair com os chamados inferiores do homem velho, que agoniza, mas teima em ressuscitar. Vamos deixar o que é velho, os erros velhos, e vamos para frente tentar melhorar sempre. Culpa é tortura e desamor, impulso para baixo. Severidade é crescimento e auto-amor, motivação para continuar nos desafios de aprimoramento, impulso para cima. Jamais desistamos da melhora. O tempo e a maturidade demonstrarão como é preenchedora a opção que escolhemos sobre a égide dos luminosos ideais
espíritas cristãos, sem perfeccionismo e fazendo melhor o que pudermos, experimentaremos a alegria da vitória, cujo troféu chama-se felicidade. Então, sempre tentando nos melhorar, né? Todo mundo, estamos aqui para errar e para acertar, né? Pensar, sempre acertar, que aí a gente consegue sempre estarmos mais calmos, mais felizes, né? Conosco, nossa família e nosso próximo, né? Essa era a leitura de hoje. O capítulo é pequeno. Vamos nos acomodando, fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus e tomando todo esse ensinamento e para colocarmos no nosso coração, sermos sempre melhores, com muito amor, muito carinho, que possamos levar sempre a luz para o nosso próximo, para o nosso caminho, e sempre ter Jesus em nossos corações e na nossa mente. Que assim seja. Graças a Deus. Nem tem explicação, tem que desligar.